O que separa hoje tantos seres humanos da luz? Parte 2. Muitos seres humanos frequentemente pensam agora: já que se tem de esperar de sabores, catástrofes, para se obter uma grande purificação, então Deus deve ser justo e enviar antes pregadores de penitências. Sim, a humanidade tem de ser advertida com antecedência. Onde está João, que anuncia o que está para vir? São desditosos, fingindo grandeza com sua esterilidade de pensamentos. Somente a arrogância de um ilimitado vazio se esconde atrás de tais clamores. Pois iriam, sem a mínima dúvida, maltratá-lo e jogá-lo na prisão. Abri, portanto, os olhos e os ouvidos. No entanto, passa-se dançando sobre todas as vicissitudes e calamidades do próximo levianamente. Ninguém quer ver nem ouvir. Já há 2000 anos passou também um pregador de penitências. O Verbo feito carne seguiu logo após. Mas as criaturas humanas empenharam-se diligentemente em apagar o brilho límpido do Verbo, escurecendo-o, para que a força de atração de seu fulgor se fosse extinguindo pouco a pouco. E todos aqueles que querem libertar o Verbo do emaranhado de lhames, logo terão de sentir como os mensageiros das trevas se movimentam paroxisticamente para impedir todo e qualquer despertar jubiloso. Hoje, porém, não se repete nenhum acontecimento como no tempo de Cristo. Aí veio o Verbo. A humanidade tinha seu livre-arbítrio e decidiu-se, naquele tempo, principalmente pela recusa e pela condenação. Desta época em diante, ficou subjugada às leis que automaticamente se entrosaram com a resolução do livre-arbítrio de então. Os seres humanos acharam depois, no caminho que escolheram, todos os frutos de sua própria vontade. Fechar-se-á o ciclo brevemente. Acumula-se cada vez mais, represando-se como um paredão que breve ruirá sobre a humanidade, que em seu embotamento espiritual aí vive despreocupadamente. No fim, na época da realização, não disporá mais a humanidade, logicamente, da livre escolha. Ela ver-se-á na obrigação de colher o que semeou outrora, como também depois nos ulteriores caminhos falsos. Para que ajustem suas contas, encontram-se hoje novamente encarnados na terra todos aqueles que no tempo de Cristo menosprezaram sua palavra. Não tem mais o direito hoje a advertências prévias nem a novas decisões. Nesses 2000 anos, dispuseram de tempo suficiente para refletir melhor. Também todo aquele que assimila uma falsa interpretação de Deus e de sua criação e não se esforça por compreender com mais pureza, este absolutamente nada assimilou. É até muito pior, uma vez que uma crença errada impede de compreender a verdade. Ai, portanto, daquele que falseia ou altera a verdade para assim obter prestígio, porque uma forma mais cômoda é também mais agradável aos seres humanos. Sobrecarrega-se não somente com a culpa da falsificação e de conduzir erroneamente, como também se torna responsável por aqueles que conseguiu atrair, proporcionando maior comodismo e facilidades. Nenhum auxílio lhe será prestado quando soar a hora de sua expiação. Despencará nos abismos donde jamais poderá livrar-se, e com razão. Também isso pode João prever e advertir em sua revelação. E quando começar a grande purificação, não restará desta vez aos seres humanos tempo de se revoltar, e muito menos de se opor aos acontecimentos. As leis divinas, das quais os seres humanos gostam tanto de fazer uma ideia falsa, agirão então inexoravelmente. Será exatamente no momento em que se passarem os fatos mais terríveis que a Terra já presenciou
que a humanidade virá a aprender finalmente que o amor divino está muito longe da moleza e da fraqueza que ela tão ousadamente queria atribuir-lhe. Mais da metade de todos os seres humanos contemporâneos nem mais pertence a esta terra. Já desde milênios, essa humanidade se encontra de tal modo submergida, vive tão fundo na escuridão, que com esse seu querer impuro estendeu muitas pontes às esferas escuras, situadas muito abaixo deste plano terrestre. Vivem nelas os decaídos profundamente, cujo peso de matéria fina nunca deu possibilidade de subir neste plano terrestre. Isso representava uma proteção para todos os que vivem sobre a terra, bem como para aqueles trevosos. Acham-se separados pela lei natural de gravidade da matéria fina. Os que se acham lá embaixo podem exacerbar suas paixões e suas baixezas sem com isso provocar danos. Pelo contrário, seus desenfreados modos de viver atingem lá somente os de igual espécie, identicamente como o modo de viver destes também os ataca. Com isso sofrem mutuamente, o que leva ao amadurecimento e não ao aumento da culpa. Pois pelo sofrimento pode o nojo de si próprio vir a ser despertado um dia, e com o nojo também o desejo de sair dessa região. Tal desejo faz nascer com o tempo o mais doloroso desespero, podendo acarretar consigo, finalmente, a mais veemente súplica, e com esta a vontade sincera de melhorar. Assim devia acontecer. Entretanto, pela vontade errônea dos seres humanos, sucederam-se as coisas de modo diferente. As criaturas humanas lançaram, movidas por sua vontade tenebrosa, uma ponte até a região das trevas. Com isso, estenderam as mãos aos que lá vivem, possibilitando assim, por meio da força de atração da igual espécie, que estes subissem para a terra. Aqui acharam naturalmente oportunidade para a nova encarnação. Fato esse que para eles ainda não estava previsto, segundo o curso normal dos acontecimentos do mundo. Pois no plano terrestre, onde podem conviver com seres mais luminosos e melhores, por intermédio da matéria grosseira, só conseguem motivar danos, sobrecarregando-se desta forma com novas culpas. Não podem fazer isso em seus domínios inferiores, pois sua vileza só pode ser útil aos seus semelhantes, porque se reconhecerão a si próprios, por fim, aprendendo a enojar-se disso tudo, o que contribui para uma melhoria. Esse caminho normal de toda a evolução foi assim perturbado pela criatura humana devido à baixa utilização de seu livre-arbítrio, com o que formou pontes de matéria fina até os domínios das trevas, de modo que pôde dar-se a invasão dos que se acham afundados nesse domínio como uma matilha para o plano terrestre, do qual superlotaram logo triunfantemente a maior parte. Como as almas luminosas têm de ceder lugar às trevas, onde quer que éstas se instalem com firmeza, foi fácil, portanto, àquelas almas mais escuras, que de modo indevido atingiram o plano terrestre, encarnarem-se às vezes, também, onde somente devia ter entrado uma alma luminosa. A alma escura achou assim, através de alguém do ambiente da futura mãe, um apoio que lhe possibilitou manter-se e expulsar para fora o luminoso, mesmo que a mãe e o pai pertençam aos mais luminosos. Explica-se assim também o enigma de poderem chegar muitas vezes ovelhas negras para pais bons. Isto, porém, não pode se dar se uma futura mãe estiver mais vigilante com referência a si própria, como também a seu ambiente mais próximo e suas relações sociais.
Portanto, nisso há de se reconhecer somente amor quando os efeitos finais das leis, com plena justiça, finalmente varrerem os que não pertencem ao plano terrestre, arrojando-os àquele reino das trevas a que pertencem por sua espécie. Dessa forma, já não poderão estorvar a escalada dos mais luminosos, e tampouco acumular novas culpas sobre si próprios, logrando, pelo contrário, talvez, a maturação no nojo de seu próprio vivenciar. Tempo virá, sem dúvida, em que os corações de todos os seres humanos serão tocados com punhos férreos, quando com terrível inexorabilidade será extirpada a arrogância espiritual de todas as criaturas humanas. Então cairá também toda a dúvida que impede agora o espírito humano de se dar conta de que nada de divino existe dentro dele, e sim muito alto, acima dele, e que só pode estar como imagem puríssima no altar de sua vida íntima. Imagem essa que ele contempla em humilde oração. Não é erro apenas, mas sim culpa, sempre que um espírito humano declara querer ser também divino. Uma tal presunção acarretará sua queda, pois equivale à tentativa de arrancar o cetro da mão de seu Deus e de rebaixá-lo ao mesmo degrau em que se encontra o ser humano, e cujo degrau ele nem sequer conseguiu preencher até agora, por querer vir a ser mais, voltando seu olhar para a altitude que nunca poderá atingir, nem sequer reconhecer. Com isso, não se importou com a realidade. Fez-se não somente inútil na criação, como pior ainda, tornou-se nocivo. Por fim, a sua própria disposição falsa se encarregará de lhe demonstrar, com sinistra nitidez, que ele, em sua atual conjuntura tão baixa, não significa sequer a sombra de uma divindade. O acúmulo de todo o saber terrestre, que foi juntado penosamente em milênios, reduzir-se-á a nada perante seus olhos apavorados. Desamparado, vivenciará em si de que maneira os frutos de suas aspirações terrestres unilaterais se tornam inúteis, transformando-se às vezes até mesmo em maldição. Então poderá lembrar-se de sua própria divindade, se conseguir. De modo obrigatório retumbará em seus ouvidos: de joelhos, criatura, diante de teu Deus e Senhor. Não tentes injuriosamente querer elevar-te até Deus. A obstinação do preguiçoso espírito humano não prosseguirá. Só então poderá a humanidade pensar também em ascensão. E será então o tempo em que ruirá tudo o que não estiver em solo firme. As existências fictícias, os falsos profetas e respectivos círculos que os rodeiam se desmantelarão por si mesmos. Com isso também se tornarão evidentes os falsos caminhos de até então. E muitos, satisfeitos consigo mesmos, reconhecerão, atônitos, que se encontram rente a um abismo e, guiados erroneamente, estão deslizando rapidamente para baixo, quando supunham, com presumido orgulho, estarem se elevando e se aproximando da luz. Que abriam portas de proteção sem dispor de força suficiente para a defesa. Que atraíam perigos sobre si que, num curso normal, seriam transpostos por eles. Feliz daquele que, então, encontrar o caminho certo para a volta.